Eu quero fazer um convite para você. Se você, no seu dia a dia, tem se percebido, ouvir o outro de maneira limpa, em que sentido? Se você ouve o que o outro diz e não fica com pensamentos seus, pensando assim: "Nossa, mas a pessoa está me contando isso da vida dela, mas por que que ela não faz tal coisa? Por que que ela não resolve de tal jeito essa situação que já não está fácil?". Então, porque muitas vezes a gente faz esses diálogos internos, só que aí a gente deixa de ouvir atentamente o que o outro tem para dizer. Então, e porque muitas vezes a gente quer resolver a situação, sendo que cada pessoa tem o seu tempo de resolução de um conflito, de uma situação. É como se nós quiséssemos, a gente gostasse muito, por exemplo, de uma rosa, e a gente visse o botão de rosa e tivesse vontade de ir pétala por pétala, abrir para ver essa rosa então desabrochada ali. Só que se eu fizer isso de maneira antecipada, o que que vai acontecer? Ela provavelmente vai se despedaçar ali e eu não vou ver aquela flor bonita que eu gostaria de ver. Ou então, quando o Carl Rogers, ele fala, tem um texto dele e ele fala sobre o pôr do sol. Então, como que é contemplar um pôr do sol? A gente simplesmente olha e vê o pôr do sol, não é assim? A gente não fica pensando, poxa vida, aquela nuvem ali, ela podia ter um tom mais de rosa aqui, ou então o sol ele podia estar mais alaranjado, ou ele poderia estar mais amarelado. Ou o céu ele tá numa cor que poderia estar mais para o azul ou mais para o púrpura. A gente não faz esses pensamentos, porque a gente sabe que a gente não tem controle sobre o pôr do sol, não é mesmo? Então o convite é a gente olhar para o outro quando a pessoa ela traz um assunto com uma carga emocional, que naquele momento ela precisa ser ouvida, que a gente tenha esse ouvido atento em relação ao outro, sem questionamentos, sem perguntas internas, apenas ouvir. E o que a gente pode estar devolvendo é o que que a gente está percebendo de sentimentos e de necessidades. E aí sempre no sentido de eu checar com o outro, de eu perguntar: "É isso mesmo?". Porque às vezes não é. Às vezes o que eu estou interpretando, o outro está vendo de uma maneira diferente. Só que quando eu vou para esse lugar de sentimentos e necessidades, ou mesmo devolver apenas aquilo que a pessoa me trouxe, o que ela me falou, eu parafrasear, que a gente fala, então você está me dizendo que você está preocupado com isso, porque você não sabe se vai dar certo ou não, é isso. Então apenas eu devolvendo e ouvindo dessa forma, a pessoa vai conseguir esvaziar aquilo que está dentro dela e vai se sentir mais aliviada. E por mais que dê a impressão que a gente não está ajudando fazendo isso, na verdade a gente está realmente ouvindo. E olha, a gente vê assim, na nossa sociedade, a gente percebe que assim, é difícil a gente ser ouvido de uma forma tão limpa, assim, tão de maneira tão, assim, que deixe a outra pessoa confortável, que a gente se sinta confortável quando a gente está sendo ouvido, sem ter uma interrupção de perguntas, sem ter, assim, conselhos, sem a outra pessoa de repente começar a contar uma história dela. Então, o convite que fica hoje é como vocês têm ouvido as pessoas e se você realmente tem dado uma atenção plena àquilo que vem da outra pessoa.